Mas o que acabamos de meditar aqui, que ele não chega de pé até Jesus, mas ele chega de joelho. Ninguém vai chegar a Deus se não for com oração. Ninguém vai chegar a Deus se não for com jejum. Ninguém vai chegar a Deus se não for com o joelho no chão, em um propósito. Quando ele chega, ele não fala para Jesus que Jesus tem que curar ele. Ele fala, se Jesus quiser poder me purificar. Ele está deixando tudo na mão de Deus. E precisamos aprender uma coisa, que quando nós deixamos na mão de Deus, Deus ele vai fazer a obra. Quando nós trazemos para nossa mão, ou para a mão do homem, nós não vamos fazer nada. Porque o leproso poderia ser, ele depender de um médico. O leproso poderia se deparar com um doutor formado. E ele poderia passar um medicamento, poderia passar um tratamento. Mas o médico dos médicos, ele estava descendo do monte. E o tratamento na vida deste homem era a presença de Deus. Amém. O tratamento de Jesus na vida desse homem que ele ia passar era a presença do Espírito Santo. E quando ele se encontra com Jesus, a história dele é diferente. Mas quando ele sai de perto de Jesus, Jesus está falando assim, olha, não diga nada, mas mostra. O que eu estou tentando passar para a igreja é uma coisa. A gente fala algo aqui é uma coisa. Mas quando passar dessa porta para fora, precisamos mostrar quem é Jesus na nossa vida. Precisamos mostrar o que Jesus fez na nossa história. Precisamos mostrar que quando Jesus entra na nossa vida, a história é mudada, é diferente. Mas precisamos entender que o que a gente prometeu para Deus, na nossa necessidade, precisa ser cumprido. Precisa ser justo com o Senhor, para que Ele seja justo com você. Quando Davi ele vem nos ensinar, em muitos capítulos e versículos, tem um que me chama a atenção, é em Salmo 118, de versículo 17. Ele diz assim, não morrerei, e antes contarei as obras do Senhor. No 18 ele está dizendo assim, o Senhor me castigou, mas não me entregou à morte. Em Salmo 145, de versículo 4, está dizendo assim, uma geração anunciará outra geração, essa geração anunciará seus poderosos feitos. No Salmo 145, de versículo 18, está escrito, perto está o Senhor de todos aqueles que invocam em espírito e verdade. É tão forte essa palavra que se repete, em espírito e em verdade. Quando a gente convoca o Espírito Santo para a nossa vida, quando a gente chama o Espírito Santo para mudar a nossa história, precisamos entender que não é só preciso falar, como Jesus ensinou esse homem, não fique falando, porque se falar muitas pessoas não vão acreditar, mas quando você servir de testemunho, as pessoas vão ver a tua história mudada. Quando você for o testemunho do próprio Jesus, do próprio Espírito Santo, as pessoas vão ver que Deus mudou a tua história. Jesus ele não queria que o nome dele fosse falado, mas ele queria que o milagre fosse anunciado. E como é que o milagre ia ser anunciado? Como é que o milagre ia ser apresentado? O próprio homem foi curado para fazer isso. O próprio homem sai de perto de Jesus com a cura, com o milagre na vida dele. E Jesus fala assim, não vai falando, mas vai cada sacerdote vai mostrando para que eles entendam, para que eles venham entender que quando meu Pai ele me enviou à terra, não foi para julgar o teu pecado, não foi para julgar a tua vida, mas foi para chegar aqui e trazer a cura aonde tem a doença. Deus poderoso, aleluia. Escute aqui uma coisa. Para você sair daqui hoje com a convicção que Jesus ele pode mudar a tua história. Quando você colocar algo na mão dele, deixa ele fazer no tempo dele. Não traga de volta para a sua mão. Não traga de volta para você e nem leve muito menos para o homem, para o pastor, para o levita, para o pastor que vem pregar. Não. Deixe Deus ele fazer no tempo dele. O que Deus tem para a nossa vida é muito diferente
do que aquilo que nós queremos para nós, do que nós temos pedido. Porque muitas vezes você tem um sonho, tem um projeto, e o projeto na tua mão é um projeto comum. Mas quando cai na mão de Jesus, o projeto fica diferente. Quando cai na mão de Jesus, o projeto fica diferente, fica totalmente diferente. E mais um ponto que eu pego aí: quando cai na mão de Deus, ninguém toca. Mas enquanto está na tua mão, na mão do homem, alguém vai rasgar, alguém vai querer parar, alguém vai te aconselhar para você desistir. Mas quando está na mão de Deus, não interessa mais quem não quer. Não interessa quem não aceita, não interessa quem não quer continuar, não interessa quem não quer que você fique de pé, não interessa se você vai estar leproso ou não, porque quando cai na mão de Deus, é um projeto diferente para ser concluído na tua vida. Amém, Deus, aleluia. Eu queria que você entendesse uma coisa: saia da onde você está, não fique mais escondido atrás de uma pedra. Não fique mais escondido atrás dessa barreira que está te atrapalhando você ficar de pé. Coloque-se de pé. Tenha posição para Jesus. Que eu digo uma coisa para você, igreja: tu não vai voltar para casa da mesma forma que tu chegou aqui. Tu não vai voltar para casa do mesmo jeito. Glória a Deus. Todo mundo tem que fazer propósito de novo sobre a garganta. É sempre assim. Satanás quer tirar a minha voz, mas não tira não. Se tirar, Deus vai me dar outro meio para poder eu pregar. Escute aqui uma coisa. Jesus, ele quando sai do monte, a multidão vem junto. Só que em nenhum momento está escrito que essa multidão parou o leproso. Em nenhum momento está escrito, a gente meditou aqui, que o leproso ele foi olhar para a dificuldade. O leproso, quando ele ouve, ele sente Jesus, ele ouve falar de Jesus, ele começa a sentir a presença de Jesus, não importa mais o que acontece, o leproso, ele se levanta e ele vai ao encontro de Jesus. Essa barreira não pode te parar de você adorar. Essa barreira, essa multidão, talvez a multidão não seja as pessoas, seja a dificuldade que você vem enfrentando. A multidão que está vindo com Jesus é essa barreira que te impede de você falar de Deus aí fora. É de você convidar o teu vizinho, o teu familiar para vir adorar a Deus. Essa multidão pode ser essa barreira que não deixa tu orar mais. Essa multidão pode ser uma barreira que você não tem coragem de deixar coberto de lado nesse frio e joelhar um pouquinho para falar com Deus. Mas escute aqui uma coisa: quando você esquecer que tem uma multidão que vai te atrapalhar, tu vai ver a solução que se chama Jesus. A Bíblia me mostra mais um lugar dentro da Bíblia, em Marcos 5, 28, quando a mulher ela vê, ela está com fluxo de sangue, ela está sangrando. Semana passada eu preguei sobre essa mulher. Antes de ontem eu recebi um áudio de uma mulher falando que tinha sido curada através do vídeo que viu que eu fui pregar. Ela me mandou um áudio, disse que eu estava pregando sobre uma mulher do fluxo de sangue e ela estava sangrando e tomando 3 comprimidos e não adiantava. Ela manda um áudio falando para mim que está sendo curada. Amém, Deus, aleluia. Escute aqui uma coisa: esqueça a multidão que está te atrapalhando. Quando essa mulher ela ouve falar de Jesus, ela primeiro, a Bíblia vai dizer claramente, ela dizia consigo mesma: se apenas lhe tocasse as vestes, ela seria curada. A multidão está à frente, mas a Jesus estava do outro lado. A Bíblia vai nos ensinar no livro de Marcos 5 diante, que ela vai sair se arrastando, que ela vai sair sem força, que ela não vai sair mais andando. Ela estava sangrando há 12 anos. E ela sai dali e ela vai passar pela multidão. A Bíblia nos ensina que está escrito que a multidão o apertava. Com certeza ela foi pisada por ela sair arrastando. Com certeza as pessoas tentaram parar. Tinha uma barreira entre ela e Jesus. Mas quando ela entende que se ela conseguir ultrapassar a barreira, ela vai ter um encontro com Jesus que vai dar a cura, nada vai parar. Quando o crente ele entende uma coisa, que Jesus é maior do que essa multidão que te atrapalha, de que esse desemprego que te atrapalha, de que essa saúde tua que não chega, de que essa dificuldade financeira, tu vai entender uma coisa, que Jesus vai mudar o teu quadro. Isso aí não pode parar o crente. Ainda mais porque são coisas passageiras. São coisas que vão ficar aqui na terra.
A única coisa que tu vai levar de bom é a presença do Espírito Santo. Poderoso Deus. Mas quando você vê o teu irmão do teu lado, não seja a multidão para ficar entre Jesus e o teu irmão. Seja ruim, Arão. Pegue na mão dele como pegaram na mão de Moisés. E continue andando com o teu irmão. Continue pregando a palavra de Cristo para ele. Não deixe essa multidão atrapalhar. Não deixe essa lepra atrapalhar o que Deus tem para a tua vida. A lepra muitas vezes na vida do crente não é a carne se estragando, mas é uma dificuldade grande que não deixa ele vir para a igreja, que não deixa ele se dar bem com a sua própria família, que não deixa ele adorar dentro da sua casa. Porque quando Naamã passava da porta para dentro, Naamã se tornava um esposo leproso. Ele não era mais um general, ele não era mais um homem que tinha cargo, que tinha dinheiro, ele não era mais o braço direito do rei. Ele era um esposo leproso, onde estava caindo os pedaços, aonde ele tirava a faixa, com certeza aquilo estava colado, por ser muito quente naquele lugar, e saía os pedaços de sua carne junto. Quantas mulheres hoje choram pelo seu esposo que está leproso dentro de casa? Quantos homens choram porque a esposa é leprosa? A lepra da esposa, a lepra do esposo, não é da carne, é espiritual. A lepra de um filho que não obedece. A lepra de um filho que quer fazer o que dá na teia. Que o filho acha que porque está ficando grandinho. E o problema de nós pais hoje é querer dar para nosso filho que a gente não teve. Já viu, pastor? Que tem um negócio assim, eu vou dar para meu filho que eu não tive. O maior erro. Porque o que tu teve de melhor foi tua educação. Foi o ensinamento. Tu vai dar o que tu não teve? Tu tem que dar o que tu teve. Não tem esse negócio de ficar de nariz em pé não. Enquanto viver debaixo do teu teto, quem manda é você. A minha mãe, até os filhos, quando era casada, ela se irmasse lá para lá de onde ia, quando ela era viva, ela pegou minha irmã, ela começou a bater da rua de onde encontrou até chegar em casa. Nunca mais minha irmã fez o que fez. Pegou e deu uma costa nela até chegar em casa. Foi um remédio. E os outros ficaram com medo de fazer também, para não apanhar também. O problema é que nós deixamos nossos filhos fazer o que querem. Eu vejo filhos hoje, pai e mãe estão conversando com alguém. Eles entram na conversa, passam no meio. Na minha época, se acontecesse isso, eu ficava sem os dentes. Não é que nós temos que fazer isso com nossos filhos. Mas quando a gente impõe algo na vida de alguém, da nossa casa, pode ter certeza que vai surgir efeito. E nosso dever é ensinar nossos filhos a andar no caminho reto. Esse homem leproso, ele não tem a história que ele foi ensinado. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela tem um laço de parentesco com a filha de Jairo. E Jairo só foi até Jesus porque ele foi ensinado o que era de Deus e o que não era. Quando Jairo sai de sua casa e deixa sua filha de 12 anos em cima de uma cama morta, Jairo estava indo em encontro a Jesus porque ele foi ensinado. Ensine quem é Jesus na tua casa. Ensine quem é Jesus para a tua família. Não deixe tua família perecer. Não adianta você vir buscar Jesus aqui e não apresentar Ele para a tua família. Não adianta eu sair de trás da pedra aqui, ir até o culto, cultuar a Deus, quando eu voltar para casa, eu voltar leproso. Não. Eu tenho que sair da minha casa. Eu tenho que ficar atrás dessa pedra. Quando Jesus vier, eu vou esquecer que tem a multidão. E eu vou ter um encontro com Ele. E quando eu voltar para casa, eu vou voltar um homem curado, um homem transformado e um homem para vencer junto com a minha família. Amém? Eu não estou vendo nada naquele relógio. Eu fico de pé em nome de Jesus, vou acabar no horário, porque no horário eu gosto do horário. Né? Queria que você viesse.